O Brasil hoje tem mais de 12 milhões de desempregados, né? Ainda teria emprego para essas pessoas que viriam de fora? Como é que isso Acabei de te funcionaria? falar. O que é o problema hoje? O problema é muito simples. Quando você tem 12 milhões de desempregados que estão sem força de produção, você pergunta para o empresário, e eu também sou empresário, você vai pegar uma pessoa que está na situação que não consegue pescar para dar um emprego para ela, ela não vai trabalhar. A gente tem que curar essa faixa. Existe uma faixa que você vai, daqui para 20 anos, quem não entender isso socialmente no Brasil, vai pagar caro. O Brasil vai pagar caro se a gente não entender. Os Estados Unidos entendeu isso há mais de 50 anos atrás. Só para você ter uma noção, uma das frentes que a gente vai bater muito, que me impressiona todos os anos, é ver 80 milhões, 70 milhões de turistas numa única cidade americana chamada Orlando, e o Brasil tem 6, 7 milhões de turistas ao longo do ano inteiro. Pra você ter uma noção, em Chipre, na União Europeia, lá tem 1 milhão e poucos mil habitantes, só que lá tem 4 milhões. Olha para mim aí, por favor. Lá tem 4 milhões, na verdade, e vai 1 milhão de turistas por ano, 25% da nação. O que acontece? Por que um Brasil que tem 16 mil quilômetros de fronteira, pelo menos 8 mil quilômetros só de praia, a gente tem 7 milhões de turistas ao longo do ano? Porque a gente não tem ideia disruptiva, a gente não faz investimento nisso, a gente acha que as pessoas vêm por causa de praia, as pessoas não vêm por causa de praia, as pessoas vêm por causa de cultura. E é um modelo que a gente tem que construir, não é um modelo eleitoral, é um modelo de Brasil de 10, 20, 30, 40 anos de avanço. Então, tem muitas frentes. Vou te dar uma outra frente agora que eu domino bastante, que é essa questão de internet digital. Nós vamos criar a Universidade Federal Digital, que não vai ter burocracia, não precisa de mega, hiper infraestruturas. Hoje o Brasil tem 68 universidades federais, salvo engano, e com facilidade, com investimento pequeno, a gente consegue colocar brasileiros para avançar nisso. Sabe por quê? Porque quando você tem um povo que tem formação e que avançou nos estudos, a gente consegue recuperar isso em faturamento de empresa, a gente consegue recuperar isso em injeção de dinheiro na economia, a gente recupera esse imposto e continua retroalimentando a sociedade nisso. Então, a gente não tem que ficar esperando a abertura de polos físicos. Por quê? Nesse sistema híbrido de governo, tanto físico e digital, a gente tem que posicionar as pessoas. A gente precisa posicionar elas, a gente não precisa burocratizar isso, para você ter uma noção. Enquanto eu preciso de abrir uma sala física, eu posso aumentar o servidor, porque o algoritmo suporta milhões de pessoas. Eu falo que eu entendo, eu faço disso, e sou um dos, no Brasil, aí, que mais tem sucesso nesse assunto. Ensinar de forma digital. Outra coisa que a gente precisa fazer no país, a gente precisa de ter a gente vai ter um ministério só de desenvolvimento tecnológico, não é para novas tecnologias, é para tecnologia, por exemplo, de startup. A gente tem uma empresa aí que chama Uber. Essa Uber cobra mais de 20%, 25% do trabalhador para ele esfolar o carro dele. Deve ter um pouco mais aí de 2 milhões de pessoas no Uber. Aí você fala, você é empresário, você é contra o Uber? Não, não sou não. Eu sou a favor do governo federal centralizar esse tipo de aplicativo e distribuir essa renda para toda a nação. E cobrar do cara que tem um carro 5%, e não 20 e tantos por cento, porque o cara ele fica trabalhando, no final o carro dele desgasta tudo e ele não avança. Pablo, mas por que isso? É simples. Eu sou investidor de startup. O Brasil perde muito ao focar na receita vinda só de imposto. O Brasil tem que ser um país de produção. O país tem que ser um país que gera caixa com serviço, com produto e principalmente a modalidade que o Brasil é muito atrasado ainda, em acesso. Você tem uma noção? Acesso é o estilo do Netflix. Netflix, antigamente, né, a ideia inicial, agora já transformou porque viu que dá mais recurso para ele ainda. O acesso é alguém que não produz, vou falar da própria Uber. Ela é a maior empresa de transporte do mundo, não tem carro e faz você conectar. Então, uma pessoa que é um carro, você tem a plataforma e você tem um carro, a plataforma te dá acesso da pessoa que tem o carro com a que quer o transporte. O governo federal tem que assumir isso. Isso é muito barato, isso é cascateamento de solução de renda, e aí todas as 5.570 cidades do Brasil vão entrar nisso, e o dinheiro já não vai ficar esperando emenda, não vai, a gente já divide esse dinheiro para os municípios. Então, onde estiver rodando, tira 5%, ao invés de 20 e tantos por cento, capital não vai embora para o estrangeiro, a gente usa esse dinheiro do serviço aqui para ratear isso com todos os municípios onde tem participação. Então, assim,
Tem inúmeras ideias. Eu tenho construído um programa de governo e a gente vai bater muito no e-commerce também. Eu vou mostrar para os 40 milhões de brasileiros e o governo federal vai bancar isso. O governo federal vai bancar um e-commerce para cada empresa. Como que vai bancar nisso? Vai bancar no nível estrutural, vai bancar isso na instrução, na persistência, para o brasileiro aprender a vender na internet. E o brasileiro vai começar a vender pela internet para o mundo hispânico, para o mundo português em volta da terra. Né? A África, principalmente, tem muitos países que falam a língua portuguesa, tem Portugal. Se você olhar todo o processo de colonização de Portugal, você vai achar onde estão os países que falam a língua portuguesa. E, principalmente, vender na língua inglesa, quem já tiver nesse perfil, e o brasileiro vai entrar numa onda nova, onde a gente vai exportar muito, vai ter brasileiros enviados, inclusive pelo governo federal, para mudar para outros países, para fazerem importação de lá, que é o que vai fazer a gente alavancar a nossa balança comercial.